Então, boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Uma tarde de sábado bem legal pra gente estudar. Tô aqui nesse tempinho que me deu, então, para gravar a aula que eu tava devendo para vocês. Aqui eles estão roçando a grama bem agora, na única hora que eu tinha para gravar. Mas acho que não vai interferir, eu tô com o fone, com o microfone, então eu acho que não vai interferir. Então, fiquei devendo para vocês, conforme a gente conversou, então, a última unidade, o último tópico da segunda unidade para liberar para vocês fazerem a prova que já foi liberada e a gente acabou não finalizando o assunto. Então, a gente finaliza hoje rapidinho, falta aí menos de 20 slides para a gente finalizar, vocês vão ver que vai ser bem tranquilo, bem rapidinho. Vamos só, então, a gente parou nessa imagem no último encontro, que a gente estava conversando, então, sobre sistema complemento, a gente estava conversando sobre célula apresentadora de antígeno, a gente já conversou sobre pump, então só um resumo para a gente poder introduzir, então aqui a gente tem a nossa célula apresentadora de antígeno, a célula dendrítica, pela forma, a gente já consegue dizer que é a célula dendrítica, apresentando para nossa célula T, para o nosso linfócito T, o nosso antígeno, para desencadear a resposta imunológica. Então, a gente conversou que a gente tem o PAMP, que está lá em cima, que é aquela molécula produzida pelos patógenos, então é produzida somente por patógenos microbianos, então vírus, bactéria, fungo, cada um produz um tipo diferente de PAMP, e essas nossas células, algumas células do nosso corpo, inclusive as células apresentadoras de antígeno, elas possuem receptores específicos para cada tipo de pump. Então, a bactéria, por exemplo, que produz o pump LPS, a célula vai ter um receptor específico para o LPS, que vai reconhecer para poder, então, fazer toda a resposta imunológica. A gente também tem um receptor específico na minha célula dendrítica, que vai reconhecer quem? O meu patógeno. Quem é esse receptor específico? É o meu anticorpo, tá? O meu anticorpo, então, é um receptor específico que reconhece o epítopo do meu antígeno específico. Então, anticorpo, ligação, chave, fechadura. Anticorpo, antígeno, o epítopo do antígeno com a porção Fab do meu anticorpo. Então, a porção Fab é a porção que está disponível para reconhecer o epítopo do meu antígeno. Além disso, a gente também tem quem? O MHC, que é a molécula que está presente nas células apresentadoras de antígeno, justamente para apresentar o antígeno para a célula T, para o linfócito T, enfim, para quem que ele vai apresentar, tá? Então, complexo MHC é apresentador do antígeno, vai fazer essa ponte entre imunidade inata, célula dendrítica, e imunidade adaptativa, linfócito. Então, ele faz essa ponte, apresenta o antígeno. Além disso, a gente tem produção de citocinas. Essas citocinas vão desencadear muitas vezes o quê? A maturação desses linfócitos, para eles sim atuarem, serem linfócitos efetores, e não somente linfócitos inativos, que a gente chama, os linfócitos, já vou conversar um pouquinho disso com vocês. E a gente tem ainda aquele fator coestimulante, justamente dessa maturação, que é esse B7 e o receptor CD28 no meu linfócito. Isso tudo a gente viu na aula passada, de uma forma mais complexa, tá? Para a gente entrar agora no tópico 3, que são propriedades gerais da resposta imune adaptativa. Então, se a gente vai falar de resposta imune adaptativa, a gente vai falar de linfócito T e de linfócito B. A imunidade inata, novamente falando, é aquela imunidade que nasce com a gente, né? Aquela imunidade que não é tão específica, ok? Aquela imunidade que é a imunidade primária, que a gente chama, tá? É a resposta imediata, enquanto a resposta imune adaptativa é aquela mais específica, mediada por anticorpo, mediada por citocinas, mediada por linfócito. E dentro da resposta imune adaptativa, então, a gente tem dois tipos de imunidade. A imunidade humoral,
Quem é da imunidade humoral? Linfócito B. E a gente tem a imunidade celular, tá? Que é a imunidade mediada por linfócito T. O linfócito T a gente chama de imunidade humoral, porque não é uma imunidade, vamos dizer assim, celular, não é a própria célula que vai desencadear, né, a destruição do patógeno. Então, nesse caso, é uma imunidade humoral, porque o linfócito B vai produzir o anticorpo, e aí sim, o anticorpo que vai, né, fazer toda a parte de resposta imunológica. E a imunidade celular, então, mediada por linfócito T, e daí sim, o linfócito T ativado, o linfócito T maturo, é capaz, então, de fazer a destruição do meu antígeno, seja ele célula, seja ele um patógeno, qualquer outra coisa. Então, vamos lá. Então, agora a gente vai ver como que esse meu linfócito T, ele é ativado. Porque para mim gerar uma resposta imune, né, uma resposta imune efetora, vamos dizer assim, esse meu linfócito T, ele precisa ser maturado, tá? Ah, professora, mas ele não sofre maturação lá no timo? Sim, ele sofre maturação lá no timo, porém, ele, mesmo sofrendo maturação, ele é um linfócito imaturo, tá? Ele é um linfócito T, ele sofreu maturação, ele se diferenciou um linfócito T, que é basicamente isso que acontece, porém, ele ainda é imaturo. Ele é imaturo por quê? Porque ele ainda não foi apresentado a nenhum antígeno, tá? Ele não reconheceu nenhum antígeno e não respondeu nenhum antígeno, por isso que ele é considerado imaturo. E esse linfócito T imaturo, ele fica circulando pelo corpo, tá? Até encontrar quem? Um antígeno. Seja ele uma célula, seja ele um patógeno, enfim, seja ele o que for, tá? E a partir do momento, então, que ele tá na corrente sanguínea, que ele percorre todo o meu corpo, ele vai lá para onde? Para o meu linfonodo, que é um órgão linfóide secundário, e lá no meu linfonodo é onde o linfócito T vai ser apresentado para o meu antígeno, tá? Então, a minha célula apresentadora de antígeno já fez o reconhecimento desse antígeno e ele vai apresentar, que é o que está acontecendo ali com a célula B e com a célula dendrítica na figurinha. Elas estão apresentando o meu antígeno para o meu linfócito T imaturo lá no meu linfonodo, ok? O antígeno é sempre o primeiro sinal necessário para a ativação desse meu linfócito, então eu preciso do meu antígeno para mim ativar esse meu linfócito. Se eu não tiver antígeno, ele vai ser um linfócito imaturo e ele vai ser um linfócito inativo. Então eu preciso, primeiramente, do meu antígeno, ok? A minha célula apresentadora de antígeno, então, ela vai ter o MHC, que era aquilo que a gente estava conversando, e o MHC que vai ser reconhecido pelos linfócitos, seja ele linfócito TCD4, o linfócito TCD4 reconhece o MHC de classe 2, e o meu linfócito TCD8 reconhece meu MHC de classe 1, ok? E esse meu linfócito T, então, aqui, conforme a figurinha, por exemplo, ele vai se ativar, ele vai sofrer expansão clonal e ele vai se transformar num linfócito T efetor, um linfócito T que vai atuar lá na minha infecção. Ok? Vamos passar aqui, vamos ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci de falar. Ok. E daí, os linfócitos T, a gente pode diferenciar eles em linfócito TCD4 e a gente pode diferenciar eles em linfócito TCD8. Aqui agora a gente vai começar a falar um pouquinho de linfócito TCD4, ok? Então, a célula T ativada se diferencia em célula efetora para ir lá no local da infecção. A célula T efetora é a que vai, vamos dizer assim, efetuar mesmo esse processo todo imunológico. A célula T efetora TCD4, ela expressa moléculas na superfície e secreta a citocina que ativam outras células. Lembra que eu falei para vocês que o linfócito TCD4, ele é auxiliar, ele é helper, então ele vai fazer o quê?
ativar outras células, ele vai secretar citocinas para ativar outras células, como o linfócito B, como macrófago e como célula dendrítica, para essas células atuarem no processo de fagocitose. Então, o linfócito TCD4, por mais que ele é efetor, ele vai o quê? Sinalizar para outras células virem até o local da infecção para atuar. Então, a célula TCD4 ativa o macrófago e o macrófago que vai fazer fagocitose. A célula TCD4 recruta leucócito para o local da infecção para estimular a inflamação. A célula TCD4 atua na ativação de célula B também para a produção de anticorpos. Então, a célula TCD4, o linfócito TCD4, ele é helper, ele auxilia. Não é ele que vai atuar propriamente dito lá, matando o patógeno, a célula, enfim. Então, ele é helper, ele auxilia, ele vai chamar outras células para auxiliar, tá? Enquanto as células TCD4 imaturas produzem interleucina 2, quando a célula TCD4 é efetora, ela produz uma outra variedade de citocinas. Então, quando ela é imatura, ela produz principalmente interleucina 2, e quando ela é efetora, ela produz outras citocinas, e são essas citocinas que vão fazer o recrutamento das outras células. Cada célula, basicamente, ela é estimulada por um tipo de citocina. E a interleucina 2, que é essa que é produzida pelos linfócitos TCD4 imaturos, estimulam a sobrevivência, a proliferação e a diferenciação dessas células T, tá? A interleucina também é necessária para a sobrevivência e para o funcionamento das células T reguladoras. Então, a interleucina tem um papel muito importante quando a gente fala de manutenção do meu sistema imunológico, principalmente das minhas células T, ok? Os linfócitos TCD4, que é o que a gente está vendo aqui nesse próximo quadrinho, eles têm alguns subgrupos, então eles são divididos em outros subgrupos, tá? Então, o linfócito TCD4, ele é dividido em subgrupos. O linfócito TCD8 não tem subgrupos, ok? Cada subtipo, cada subgrupo de linfócito TCD4 vai secretar um conjunto de citocinas, vai ser responsável, então, por secretar um conjunto de citocinas que vão provocar reações diferentes de defesa. Então, eu libero citocina específica para, por exemplo, matar um tipo de patógeno, tá? Por isso que a gente tem os diferentes subgrupos. Então, por exemplo, eu tenho 3 subgrupos, o TH1, o TH2 e o TH17, que a gente vai ver uma por uma, tá? O TH1, por exemplo, a principal citocina é o interferon gama, tá? O TH2, ele secreta interleucina 4, 5 e 13. E o TH17, interleucina 17A, 17F e interleucina 22. E daí essas interleucinas, elas vão ser responsáveis aí por gerar algum processo imunológico, tá? A célula TH1, então, ela faz a ativação de macrófago e produção de anticorpos IgG. Ela atua na defesa contra micro-organismos intracelulares, como vírus. Vírus é um micro-organismo intracelular, ele só vive dentro da célula. E ele tem um papel importante nas doenças autoimunes e no dano tecidual associado à infecção crônica por vírus. Já a minha célula TH2, ela é responsável pela ativação de mastócito eosinófilo, então uma resposta o quê? Alérgica. Ó, produção de IgE. IgE é o quê? Também alergia, infecção parasitária. E a ativação alternativa de macrófagos, tá? Então, é a alternativa. O que ativa propriamente dito macrófago mesmo é TH1. TH2 pode gerar uma ativação de macrófago, mas vai ativar quem? Mastócito e eosino para atuar na defesa contra parasitas, eumínticos e doenças alérgicas, tá? E o TH17 vai atuar, então, na inflamação neutrofílica e monocítica. Então, ali a gente pode ver o quê? Se é inflamação neutrofílica, neutrófilo, eu tô falando de bactéria, tá? Então, aqui vai atuar contra bactérias, fungos
e doenças inflamatórias autoimunes, TH17. Então, cada um atua num papel diferente, cada um tem um tipo de diferenciação, que é o que a gente vai tentar entender um pouquinho, de uma forma simples, vocês não precisam lembrar tudo isso, mas como que funciona mais ou menos cada um. Então, vamos falar um pouquinho da TH1, tá? TH1 ativa quem? Macrófago, ok? Vai atuar fagocitose, produção de imunoglobulina, anticorpo IgG. Então, primeiro, para mim, ativar essa minha célula T, porque o linfócito TCD4, ele é um linfócito T imaturo no começo, e ele precisa se diferenciar. Primeiro, ele se diferencia, né, em TCD4, para depois ele sofrer uma diferenciação em TH1, tá? Então, primeiro de tudo, a minha célula T está lá, vivendo tranquilamente no meu sanguinho, tudo certo. Ela é imatura, porque ela nunca teve contato com nenhum antígeno, ela nunca gerou nenhuma resposta. A minha célula dendrítica está lá em cima, apresentando o meu antígeno para a minha célula T imatura. E a partir disso, a minha célula T imatura, então ela se torna uma célula T madura. E essa minha célula T madura, ela ainda quer se diferenciar em uma célula TH1. Como que acontece isso? A diferenciação em TH1, ela é induzida por citocina IL, interleucina 12, IL, eu vou falar, mas é interleucina 12, e interferon gama. Quem que produz essas interleucinas, né? Da onde vêm essas citocinas que vão induzir essa diferenciação de TH1? Essas citocinas, elas são produzidas em resposta a micro-organismos que ativam célula dendrítica, macrófago e célula NK, que são as células apresentadoras de antígeno, as células que vão atuar na fagocitose do meu micro-organismo. Então, lembra que o TH1, ele atua onde? Na fagocitose, principalmente de vírus, né? De micro-organismos intracelulares. Então, quando eu reconheço, por exemplo, um patógeno viral, essas células, elas produzem as citocinas. Quem são essas citocinas? A interleucina 12 e o interferon gama, tá? Essas citocinas que vão induzir a diferenciação do meu linfócito T, CD4, em uma célula TH1. Então, vocês estão vendo ali no desenho, tem um macrófago, tem a célula NK e a célula dendrítica. O macrófago, a célula dendrítica e a célula NK estão fornecendo essas citocinas, vocês estão vendo? Célula dendrítica e macrófago, a interleucina 12, e a célula NK, o interferon gama. Essa interleucina 12 e esse interferon gama é o que vão induzir, vão ativar os fatores para que ocorra diferenciação em TH1. Então, ó, ele ativa o fator de transcrição STAT1, STAT4, TBET. Vocês estão vendo ali? Vocês não precisam lembrar isso, tá, gente? E isso vai fazer com que essa minha célula T, CD4, ele no caso não está escrito, ela se diferencie em célula TH1, tá? E essa minha célula TH1, ela ainda vai liberar o meu interferon gama para atuar na minha infecção, tá? Principal função do TH1, ativar macrófago para ingerir e destruir micro-organismo intracelular, estimular a produção de anticorpo que irão opsonizar micro-organismos para que ocorra a ativação do sistema complemento. Então, vamos olhar basicamente como que acontece. Olha ali, tem uma célula apresentadora de antígeno, tá apresentando o meu antígeno complexo MHC classe 2, 2 CD4, MHC de classe 2 apresentando para o meu linfócito TCD4. Minha célula T imatura, ela vai se transformar, né, pela indução, né, que induz a transformação, a diferenciação em TH1, a interleucina 12 e o interferon gama. Então, diferenciou em TH1 e diferenciou numa célula helper, uma célula que vai depois se diferenciar em uma célula, vai ativar a minha célula B. Então, a minha célula, o meu interferon gama, que é produzido pelo meu TH1, estão vendo? A minha célula TH1 roxinha, ela produz interferon gama. Ela vai ativar os macrófagos para aumentar a fagocitose, consequentemente a morte celular, que o macrófago vai fagocitar,
E o interferon gama também ativa a célula B, que está lá na direita, para produzir o anticorpo. E o anticorpo vai fazer a opsonização, vai ligar no meu antígeno, e daí vai ocorrer a ativação do sistema complemento para lá no final ocorrer a destruição do meu microorganismo, seja por fagocitose, seja pelo MAC lá, né? De membrana, de complexo de ativação de rompimento da membrana. Então, esse que é o meu papel, basicamente assim que funciona a minha célula TH1. Então, ela é induzida para se diferenciar pela interleucina 12 pelo interferon gama, e depois que ela se diferencia, ela continua produzindo somente interferon gama, e esse interferon gama vai atuar na ativação de macrófago e na ativação de célula B para a produção de anticorpos. Então, essa é a função do TH1. Vamos para a próxima, TH2. Do mesmo jeito do que a TH1, ela tem que ser induzida para se diferenciar por alguma coisa. Mesma coisa, minha célula T imatura lá em cima, minha célula dendrítica apresenta o meu antígeno, nesse caso, TH2, infecção por eumintos e doenças alérgicas, tá? Então, vocês estão vendo que tem um euminto lá em cima. Então, o meu euminto é o meu antígeno, o meu euminto é o que vai gerar essa resposta e essa diferenciação em TH2. Por quê? Eu tenho uma infecção parasitária e quem atua na infecção parasitária? O meu eosino, o meu mastócito e o meu basófilo. O meu eosino, o meu mastócito e o meu basófilo, eles secretam interleucina 4. E essa minha interleucina 4 é o que vai induzir a diferenciação em TH2. Então, vocês estão vendo? Sempre é a resposta que é produzida para o meu antígeno, no caso aqui, no meu patógeno, essa citocina que é produzida para combater o meu patógeno que estimula a diferenciação do meu linfócito T, ok? Então, lá no outro, quem produzia eram as células que atuam na fagocitose do meu microorganismo intracelular. Aqui, quem induz é o meu mastócito, meu eosinófilo, que produzem interleucina 4, e essa interleucina 4 é o que induz a diferenciação em TH2. Ó, a interleucina 4, de novo, ativa fatores de transcrição, aqui nesse caso, STAT6 e GATA3, e daí essa célula se diferencia em TH2, e agora sim, esse TH2 ele vai produzir o quê? Interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 13. Para quê? Para estimular as reações para erradicar a infecção por euminto, mastócito e eosino e atuar em caso de alergia. Como que funciona? Vamos ver aqui. De novo, tenho lá o meu euminto, a minha célula apresentadora de antígeno apresenta esse meu antígeno para minha célula TCD4 imatura. Essa minha célula TCD4 imatura, então, ela é estimulada pelo interleucina 4, produzida por essas células de defesa contra eumintos, e ela se prolifera e se diferencia em TH2, tá? Essa célula TH2, ela vai produzir interleucina 4 e interleucina 13, que vai ativar uma via alternativa de macrófago, ou ela pode produzir a interleucina 5, que vai ativar o meu eosinófilo para combater o meu euminto, ou ela vai produzir interleucina 4 e interleucina 13, que ativa o aumento de secreção do muco intestinal para expulsar o euminto, ou ainda produzir interleucina 4, que vai ativar as células B para a produção de anticorpo, tá? Anticorpo o quê? Olha ali, IgE, infecção parasitária, anticorpo IgE, tá? Então, cada interleucina basicamente vai servir aí para alguma coisa. Então, todas elas são necessárias para alguma coisa. No outro caso, só produzia interleucina, não me lembro, né, gente? Tudo de cabeça, 2, né? Não, interferon gama. Aqui está produzindo a 4, a 5 e a 13. E cada uma delas, às vezes, em conjunto, é utilizada para estimular ou para ativar alguma resposta imunológica. Então, TH2, assim que funciona. TH17, aqui, quem estimula bactéria e fungo.
tá, gente? Célula dendrítica, novamente, apresentando para minha célula TCD4 imatura. A minha célula TCD4 imatura precisa se diferenciar em célula TH17, ok? E quem estimula? A interleucina 6, a interleucina 1 e o TGF beta interleucina 23, que são produzidas por quê? Pelas células dendríticas que fagocitaram as bactérias e os fungos. Então, sempre produzida pelas essas citocinas, sempre produzidas pelas células específicas para um determinado grupo de micro-organismos. Nesse caso aqui, a gente vai diferenciar em TH17 para combater o quê? Bactéria e fungo. Ok? Então, quem são as citocinas que estimulam a diferenciação? São produzidas pelas células que combatem esse tipo de micro-organismo. Novamente, essas citocinas, interleucina 6, interleucina 1, interleucina 23, que não está aparecendo ali, está aparecendo só lá embaixo, e a TGF-beta vai estimular, ativar o fator de transcrição, STAT3, é aquele nome esquisito ali, e daí vai se diferenciar em TH17. A TH17 induz a inflamação por neutrófilos, e esses neutrófilos são responsáveis por destruir quem? As bactérias e os fungos também, tá? Vamos ver como funciona então. De novo, minha célula apresentadora de antígeno, APC, tá? Célula apresentadora de antígeno. A minha bactéria é o meu antígeno nesse caso, a minha célula TCD4 imatura. Reconheceu o meu antígeno, vai maturar. Se prolifera e se diferencia por causa das interleucinas e por causa do TGF produzido pelas células dendríticas que vão fazer a fagocitose dessa minha bactéria, tá? E aí vai se transformar em TH17 e o meu TH17 produz interleucina 17 e produz interleucina 22. A interleucina 17 irá ativar outras citocinas que atuarão na resposta inflamatória do tecido, recrutando mais células para o local da inflamação, né? Mais neutrófilos, estão vendo ali? Ó, a IL-17 induz quimiocina, TNF, interleucina 1, interleucina 6 e CSFs, que vão trazer mais neutrófilos lá para a minha inflamação. E a interleucina 22 tem como função aumentar o poder da barreira epitelial, tá? Da minha barreira lá inicial, imunidade inata. Então, esse é o papel da TH17. São muitos nomes, vocês têm que lembrar só que a TH17 é bactéria, a TH2 é euminto, alergia, e a TH1, principalmente vírus, parasita intracelular, tá? E depois que as interleucinas, não precisa saber de cor, eu acredito, não sei como é que vai cair, como eles estão cobrando na prova de vocês, mas a cada interleucina produzida vai ser utilizada para alguma coisa, tá? E geralmente essa alguma coisa é para que a célula é especializada, tá? Além do TCD4, então a gente tem quem? Os linfócitos TCD8, que são linfócitos citotóxicos, são linfócitos efetivos que vão destruir diretamente as células infectadas por vírus ou células tumorais. Então a gente chama de citotóxico. O CD4 é helper, é auxiliar. O TCD8 é citotóxico, ele vai atuar diretamente na destruição da minha célula. E essas células também precisam ser ativadas, ok? A diferenciação de linfócito TCD8 em células citotóxicas ocorre através da estimulação dos antígenos, que envolve a participação da célula apresentadora de antígeno dendrítica e possivelmente dos linfócitos TCD4. Por quê? Porque o linfócito TCD4 ele vai auxiliar, tá? Vai auxiliar, às vezes ele ativa o linfócito TCD8 para fazer a citotoxicidade, matar o meu patógeno, ok? Então, vamos lá. Aqui nessa fotinho, tá? Eu tenho aqui um linfócito TCD8 imaturo na corrente sanguínea. Ele é imaturo porque ele nunca viu um antígeno. Entra no meu linfonodo. O meu linfonodo tá quem lá? A minha célula apresentadora de antígeno, a minha célula dendrítica, que vai apresentar o meu antígeno. MHC de classe 1, porque quem reconhece MHC de classe 1 é linfócito TCD8.
A partir do momento que o meu linfócito TCD8 ele reconhece, ele sofre expansão clonal e diferenciação em célula T efetora. Esse meu linfócito TCD8 efetor diferenciado, ele entra na circulação. Quando ele cai na circulação, ele vai procurar quem? A minha célula que está infectada, né? Vírus, então, um parasita intracelular, para causar morte celular, ok? Então, é basicamente assim, ele é ativado, depois ele cai na corrente sanguínea e ele novamente reconhece, ele é ativado pelo antígeno. No caso da célula que está infectada, ele reconhece novamente o antígeno e causa morte celular, porque é uma célula TCD8 efetora. Tá? É basicamente bem parecido com o TCD4, só porque o TCD4 ele ainda se subdivide em 3 subtipos, e aqui o TCD8 ele é citotóxico, ele é só um tipo, e ele vai causar morte celular, tá? Quase no fim. Hoje é bem rapidinho, depois a gente vai resolver os exercícios, tá? Linfócito B. O linfócito B também precisa, deixa eu ver se tem fotinho. Tem. O linfócito B também precisa ser ativado, precisa se proliferar para a produção de anticorpo. Então, linfócito B, imunidade humoral. Linfócito T, imunidade celular. A imunidade humoral é mediada por anticorpos produzidos por células B. E a gente vai ver agora o que estimula essa diferenciação e essa proliferação de células B e como esses estímulos influenciam o tipo de anticorpo produzido. A ativação da célula B resulta em sua proliferação, o que leva à expansão clonal dessas células, seguida por diferenciação, geração de plasmócito, que vai produzir anticorpo, e células B de memória. O tipo e a quantidade de anticorpos produzidos pelo plasmócito varia de acordo com o tipo de antígeno. Pode ter antígeno que induz maior produção de anticorpos e antígenos que produz menor. Por isso que quando a gente vai fazer um exame de laboratório, os valores de referência mudam para cada doença. Tem doença que o não reagente é quando eu tenho 0,10, né? Não lembro agora a unidade de medida de anticorpos IgM, daí é positivo. Tem doenças que eu preciso de 14. Então, muda de doença para doença. Então, a produção de anticorpos varia com o tipo de antígeno, ok? Vamos olhar aqui uma figurazinha. Então, por exemplo, ó, eu tenho uma célula bem imatura. Essa minha célula bem imatura, ela reconhece o meu antígeno. E aí, sim, ela se torna uma célula B ativada. Ela se prolifera, se diferencia em plasmócito para produção de anticorpos IgM, ou ela se diferencia em uma célula B expressora de IgG e vai produzir anticorpo IgG, ou ela vai ser uma célula B expressora de IG, de imunoglobulina de alta afinidade, e vai gerar uma célula B de memória, tá? Então, esses são os 3 tipos que a gente consegue. Então, se diferencia em plasmócito normal, vai produzir IgM, pode se diferenciar em uma célula B expressora de IgG e vai produzir IgG, isso no caso de uma infecção mais passada, tá? Então, sempre a primeira via, vamos supor assim, é se diferenciar em plasmócito e produzir IgM. IgM é de infecção ativa. Posteriormente, que ela expressa IgG de uma infecção de memória. E ainda posteriormente, ele gera uma imunoglobulina de alta afinidade e se torna uma célula de memória. Ok? Então, basicamente assim. Aqui olhando de novo, de um outro jeito. Tem lá o meu antígeno, minha célula B, ela reconhece o meu antígeno, tá? Ó, os receptores de imunoglobulina na superfície da célula B reconhece, então anticorpos, né, reconhece e fixam o antígeno, que por sua vez é internalizado e processado. Então, o antígeno entra dentro da célula para ser processado. Dentro da célula B, um fragmento de antígeno se combina com MHC de classe 2. O complexo MHC de classe 2 é exposto na superfície da célula B, e daí sim, quando eu tenho ali um MHC de classe 2, eu tenho célula T auxiliar, TCD4, reconhece esse meu MHC de classe 2, e daí esse meu linfócito T
ele é ativado para produzir citocinas que vão ativar a minha célula B. E essa minha célula B ativada por essa citocina produzida pelo meu linfócito T é o que vai produzir os meus plasmócitos e vai produzir o meu anticorpo. Então, às vezes, eu preciso dessa minha... Aqui são 2 tipos, né, gente? São duas situações, as que eu mostrei antes e a que eu mostrei agora. Agora, eu tenho a presença da minha célula T auxiliar, aqui no reconhecimento de MHC de classe 2, então TCD4, para produzir citocinas para ativar a minha célula B. Então, pode também acontecer isso. A gente viu lá que, por exemplo, o linfócito TCD4 tem uma parte de todos eles produziam o quê? Estimulavam o quê? A ativação da minha célula B para a produção de anticorpos. Lembra nos desenhos lá de TH? Vou voltar aqui. Todos eles, todos os tipos de TH, tirando TH17, sempre tinha uma parte que ativava a célula B, ó. Ativa a célula B para produção de anticorpo, ativa a célula B para produção de anticorpo, tá? Então, a célula B, ela é ativada também pelas células T, pelos linfócitos TCD4 de classe MHC2, tá? Então, finalizamos aqui essa parte. Agora, vamos para a resolução de atividades. E depois a gente finaliza. Vou botar aqui. Deixa eu ver aqui os negócios. Procurar. Eu tava lá na outra. Vamos lá para o tópico 1, responder as questões. Oh, Deus, tá longe. Aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos lá, então. Número 1. Muitas vezes o sistema imunológico detecta células cancerosas e elimina-as com grande rapidez. Esse trabalho é desempenhado por quem? Então, quem que detecta célula cancerígena, tá, gente? TCD4. TCD4, não, tá? Não é específico para célula cancerígena. Plasmócito, muito menos, produção de corpo. Mastócito, a resposta alérgica, resposta contra mintos. Célula NK, sim. Célula NK, vírus e célula cancerígena, tá? Então, quem detecta é a célula NK, tá? Então, D. 2. Sabe-se que a especialidade das respostas imunológicas se deve aos linfócitos. Morfologicamente semelhantes, essas células formam subconjuntos bem diferentes em suas funções. Entre os linfócitos, o único tipo capaz de produzir anticorpos é quem? Quem é o linfócito responsável por produzir anticorpo? Nem vamos discutir, mas é linfócito B. Linfócito B se diferencia em plasmócito, produz anticorpo. TCD4 não produz, TCD8 não produz, NK não produz. O TCD4 estimula a ativação do linfócito B, mas quem produz o anticorpo é linfócito B. Então, linfócito B 2A. Vamos lá. A vacinação e a soroterapia proporcionam, respectivamente. Então, respectivamente, a vacinação gera uma imunidade ativa e a soroterapia uma imunidade passiva. Então, a vacinação gera a produção de anticorpos e esses anticorpos eles estão ativos no meu corpo. Enquanto a soroterapia, a gente já tem os anticorpos ali da pessoa, é uma imunidade passiva, né? Eu não estimulei a produção, eu simplesmente coloquei esses anticorpos ali, tá? Então, quando eu faço soroterapia, quando eu pego o soro, né, de outra pessoa e coloco, esse soro já vem com os anticorpos, então é passivo. Já a vacinação, a gente induz a produção, o corpo a produzir o anticorpo, tá? Então, imunidade ativa para vacinação, imunidade passiva para a soroterapia, letra A. 4. O meio ambiente está repleto de agentes infecciosos que podem causar várias doenças. A maioria das infecções é de curta duração, uma vez que existe um sistema imunológico que combate os agentes infecciosos.
as respostas imunológicas são mediadas por uma variedade de células e por moléculas solúveis secretadas por ela. Sobre essas células, relaciona o tipo de célula à sua definição. Quem que se diferencia em plasmócito e produz e secreta anticorpo? Então, célula B, linfócito B. Então, aqui é 1. Situam-se próximos aos vasos sanguíneos em todos os tecidos e produzem grânulos contendo uma série de mediadores que produzem inflamação nos tecidos. Então, quem que tem uma série de grânulos que produz inflamação nos tecidos? Vamos deixar isso aqui de lado um pouco, porque pode confundir, tá? Mas vamos lá. Vamos para a próxima. Células fagocitárias de vida curta constituem a maioria dos leucócitos sanguíneos. A maioria dos leucócitos sanguíneos é neutrófilo. Aqui que vocês poderiam confundir um pouco, tá, gente? Porque vocês poderiam achar que o neutrófilo que se situa e possui grânulos. Também. Mas aqui não combina porque o neutrófilo é aqui. Então, aqui, vocês já vão ver quem vai sobrar. Aprendem e lesionam parasitas extracelulares como os eumintos. Quem que é de infecção eumíntica? Eosinófilo. Destroem as células do hospedeiro infectada por vírus e outros parasitas. Sua atividade depende da liberação de citocinas e a interação célula-célula. Então, quem que depende da liberação de citocina? Linfócito T. Tá? Então, aqui sobra quem? O mastócito. Tá? O mastócito tem um monte de grânulos que induz a inflamação nos tecidos. Tá? Possui bastante grânulo mastócito. Então, aqui fica 5, 4, 3 e 2. Então, é a letra B. Tá? Letra B. 5. A afirmação a seguir. São populações especializadas de células com a função de capturar antígenos microbianos e outros antígenos, apresentar os linfócitos e fornecer sinais que estimulem a proliferação e a diferenciação desses linfócitos. Quem são essas células? Gente, quem captura antígeno e apresenta? São as células apresentadoras de antígeno, ok? E quais os tipos celulares envolvidos nessa função? Quais são as células apresentadoras de antígeno? Célula dendrítica, macrófago, NK. Ok? Bem fácil essa. Vamos agora para o tópico 2, para as questões do tópico 2. Vamos lá. A região de ligação do anticorpo com a célula apresentadora de antígeno é... Gente, aqui é a ligação do anticorpo com a célula apresentadora de antígeno, tá? E não com o antígeno propriamente dito, tá? É quem se liga com a célula apresentadora de antígeno. Então, o anticorpo, ele está na minha célula apresentadora de antígeno. Ele está lá no meu macrófago, por exemplo. Lembra que eu falei para vocês, quem se liga no macrófago é a porção FC. Não é o FAB. O FAB é o bracinho. O FAB tem que estar exposto. Quem se liga na minha célula apresentadora de antígeno é a porção FC. Lembrem-se daquela mímica que eu fiz, que eu até repeti. Os bracinhos ficam expostos, a região FAB fica exposta. A porção que está ligada a meu macrófago, por exemplo, é a porção FC. Tá? Então, 1A, porção FC. Com relação aos anticorpos, podemos afirmar que FAB se liga ao antígeno. Correto. FAB se liga ao antígeno. FAB se liga a mecanismo efetor? Não. FC bloqueia toxinas? Não. FC bloqueia micro-organismo? Não. Nada a ver, tá? FAB se liga a antígeno. FAB são os bracinhos. Os bracinhos ficam expostos para se ligar aos antígenos. Enquanto a FC fica grudada aonde? Ou na minha célula apresentadora de antígeno, ou no meu sistema complemento, tá? Próximo. Classifique em relação às imunoglobulinas. A IgA, secretora, é o principal anticorpo protetor da mucosa da criança.
de 5 meses aumentada somente com leite materno, tá? Então, sim, a IgA é anticorpo de mucosa. Vocês vão ver lá, certo? IgM é o principal anticorpo sérico de um paciente ao entrar em contato com o tétano 1 ano após o reforço da vacina. E aí, o IgM aparece em reforço em vacina? Não, o IgM é de infecção recente, ele não vai aparecer depois de 1 ano. Vacina, IgG, não tem nada a ver com IgM, tá? IgM é de infecção recente. A IgA está envolvida nas alergias respiratórias, como a asma. Falso. Alergia respiratória é IgE. IgA é de mucosa. E a IgG é o anticorpo que predomina no sangue do recém-nascido. Sim, o IgG é um anticorpo transplacentário. Ele passa durante a placenta. É um anticorpo do bebê? Não. É um anticorpo que veio da mãe. Esse anticorpo some depois, tá? Então, verdadeiro. Então, é verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Letra D. Ok? 4. Na via de ativação do complemento, reconhecido como via da lectina, a lectina de ligação à manose se liga a qual estrutura? Isso aqui vocês vão ter que ir lá no sistema complemento, lembrar do sistema complemento, mas a lectina se liga ao quê? Vamos ver, vamos botar aqui para cima que eu vou mostrar. Ó, a lectina se liga ao quê? A manose, tá? Aqui tem, vamos ver se tem específico de cada um. Mas acho que não. Mas enfim, a minha lectina tá aqui, ó, na minha manose, tá? Tá se ligando à minha manose. Então a resposta, voltando. Então ele se liga ao quê? Ai, gente. Se liga a resíduos de manose, promovendo uma sequência a da via alternativa do sistema complemento? Não sei. A gente não viu, né? Eu só mostrei que era a manose. Então, a gente sabe que é a manose. Então, é a A ou é a B? E é semelhante à via clássica ou à via alternativa? Vamos voltar lá em cima de novo. Ó, é semelhante isso aqui à via clássica ou à via alternativa? Gente, as proteínas aqui, ó, são iguaizinhas à via clássica. Então, é semelhante à via clássica. Então, a resposta é a letra D. Calma, gente, onde é que tá? Passei, eu acho, né? Mas aqui, a letra D, ó. Ativação semelhante à da via clássica. As proteínas que sofrem a clivagem são iguais à da via clássica e não iguais à da via alternativa. Não se liga a LPS, tá? A via da lectina não se liga a LPS. Quem se liga a LPS é via clássica. E não se liga a anticorpos. Quem se liga a anticorpos é via alternativa. Ok? Via da lectina se liga à manose e a cascata é semelhante à via clássica. As proteínas ali que sofrem clivagem são semelhantes à via clássica. Próximo. O sistema complemento auxilia a resposta imunológica por mediar os processos inflamatórios, atrair as células fagocíticas e ativar as células fagocíticas. Tudo tá certo. O sistema complemento faz tudo isso. A gente viu todas aquelas vias, aquelas proteínas, a gente pode, não precisa ir até o final da via. Até o final da via eu tenho fagocitose, né? Mas eu recruto outras células, tá? Eu medi o processo inflamatório, então tá tudo certo. 6. Vamos lá. Quando dizemos que as proteínas que entram no citoplasma das células são provenientes de micro-organismos fagocitados ou produzidos patógenos como vírus, e os peptídeos produzidos são transportados para o retículo endoplasmático, quando a gente fala de vírus, a gente está falando de linfócito TCD8, tá? E MHC de classe 1. Então, estamos referindo a MHC de classe 1 e linfócito TCD8. A gente está falando de vírus, tá?
gente está falando de vírus, patógenos como vírus e peptídeos, são produzidos e são transformados e são reconhecidos pelo linfócito TCD8, tá? E são provenientes de micro-organismos já fagocitados, tá, gente? Então, MHC de classe 1, TCD8. Sobre o sistema complemento, o que diferencia a ativação do sistema complemento da via clássica para a via alternativa? Então, eu já falei, a via clássica depende do anticorpo ligado ao antígeno. E a via alternativa é a superfície das células, tá? Das células microbianas que ativa. E a ausência do anticorpo. Então, vamos lá para cima de novo. Acho que passei. Ops, travou. Ó, via alternativa, o micro-organismo. Via clássica, o meu anticorpo que ativa. Essa é a diferença, tá? E quais são? Depois ele pergunta quais são a função, né? Recrutamento, fagocitose, opsonização e formação da MEC, complexo de ataque à membrana. Tá? Essa é a resposta. Vou passar aqui para baixo. Pergunta qual é a função. Essa é a função. São as funções. Ok? Vamos para o tópico 3. Marque a alternativa incorreta. As células B de memória vivem por longos períodos, recirculam nos gânglios linfáticos e respondem rapidamente à exposição subsequente a antígenos e com secreção de anticorpo de alta afinidade. Sim, célula de memória é e o anticorpo é de alta afinidade, é um anticorpo específico, tá? Quando ocorre a reinfecção, o meu corpo já tem a memória, já tem esse anticorpo de memória, e a resposta é de alta afinidade e mais rápida. Na resposta primária dos anticorpos, o pico de resposta é menor, mas com uma afinidade maior aos anticorpos. Errado. Na resposta primária, eu não tenho afinidade maior, tá, gente? Eu não tenho. A afinidade é menor. Na resposta secundária, sim, a minha afinidade é maior. A resposta secundária dos anticorpos é provocada quando o mesmo antígeno estimula as células B de memória? Sim, o mesmo antígeno que estimula, senão não seria de memória. A resposta das células B a antígenos polissacarídeos não necessitam da ativação inicial de linfócitos B. Correto, a resposta de células B a antígenos polissacarídeos não necessita da ativação do linfócito T. Porque a gente viu que tem aquela resposta que precisa do linfócito T para ativar, mas tem resposta que não precisa de linfócito T. Então, está certo, tá? Então, a errada é a B, tá? Não tem maior afinidade. Marque a alternativa incorreta novamente. Vamos lá. Os macrófagos apresentam antígenos para o linfócito T na fase de imunidade celular. Correto, macrófago apresenta. As células dendríticas são fundamentais para o processamento de antígenos e coestimulação para a resposta completa de linfócito T. Correto? Aquela coestimulação. Mostrei a figura para vocês lá do CD27, se não me engano, agora não me lembro CD28, não me lembro certinho o nome. As células dendríticas têm a capacidade de ingerir células infectadas por vírus ou células tumorais e apresentar antígenos ou células tumorais. Oh, meu Deus. E apresentar antígenos dessas células em moléculas de MHC de classe 1 para linfócito TCD8. Sim, apresenta MHC classe 1 para linfócito TCD8. D. A função das moléculas coestimuladoras é regular e assegurar que a resposta do linfócito B seja iniciada no tempo certo, além de assegurar a expansão clonal e diferenciação. Não, coestimulador é linfócito T, não é linfócito B. Ok? Então, a errada é a D. 3. A interleucina 2 tem uma função muito importante na resposta imunológica. Qual que é o papel da interleucina 2?
Ativação de linfócito B e diferenciação em plasmócito? Não, interleucina 2 não tem nada a ver em linfócito B, tá? Vamos lá, ó, vamos ver a interleucina 2 onde é que tá. TH17 não tem interleucina 2. TH2 não tem interleucina 2. TH1 não tem interleucina 2. A interleucina 2, ela aparece em outro lugar, tá, gente? A interleucina 2 tá aqui, ó. TCD4 produz interleucina 2 e essa interleucina 2 estimula a sobrevivência, proliferação e diferenciação. Então, vamos lá embaixo de novo. O conjunto de citocinas... Não é aqui. Tô louca. Calma aí, gente, calma aí. Proliferação e diferenciação de células T efetoras de memórias? Sim. Proliferação e diferenciação de células T efetoras de memórias. Não tem nada a ver com TH1 e não tem nada a ver em efetora TCD8, tá? Ele não diferencia. Ele só prolifera e diferencia a célula T. Ele não fala se TCD8, TCD4 ou é só célula T. Interleucina 2, tá? Tem lá as funções certinho, falei na aula hoje também. Em relação à resposta imunológica, agentes infecciosos, assinalem a afirmativa correta. Incorreta. Nas infecções bacterianas, a fagocitose e o sistema complemento têm um papel importante na eliminação dos micro-organismos. Correto. Fagocitose, infecção bacteriana. A opsonização é um eficiente mecanismo de defesa das bactérias. Nada a ver, né, gente? Bactéria, não, a opsonização não é mecanismo de defesa da bactéria. Opsonização é quando o anticorpo se liga ao meu antígeno, no caso a minha bactéria, e vai recrutar células, vai ativar sistema complemento. Então, a opsonização não tem nada a ver com o mecanismo de defesa de bactérias. Então, isso aqui está errado. Então, é a letra B. Mas vamos ver, as outras estão certas, ó. A resposta imunológica celular às infecções virais depende de antígeno de MHC de classe I. Certo, TCD8. Nas infecções causadas por eumintos, há um aumento na secreção de anticorpos de classe IgE. Correto, euminto e alergia IgE. 5, estamos quase acabando, tem 7. Assinale a alternativa que apresenta características que distinguem uma célula TH1 de uma célula TH2. A célula TH1 expressa a molécula CD8, enquanto a TH2 expressa CD4. Nada a ver, é tudo linfócito TCD4. O conjunto de citocinas produzidas por TH1 e TH2 é diferente, ocorrendo, entre outras citocinas, a produção de interleucina 4 pela TH2, correto, e interferon gama pela TH1, correto. TH1 produz interferon gama, né, interferon, e o TH2 produz interleucina 4, entre outras, tá? Então, a correta é essa. A célula TH2 é importante para a ativação de macrófago. TH2 é o quê? Eosinófilo, não é macrófago. Macrófago é TH1. A célula TH1 é necessária para a produção de IgE? Não, TH2 produz IgE. TH2 que é para eosino e para alergia. Então, a alternativa correta é a letra B. Vamos aqui. O diagrama a seguir mostra as citocinas envolvidas na diferenciação das células TCD4 e a citocina principal produzida. Então, a gente tem primeiro as citocinas que fazem diferenciação, que induzem a diferenciação, e depois as citocinas produzidas, tá? Quem induz a diferenciação? Então, letra A. Quem induz a diferenciação do TCD4 em TH1? Interleucina 12, interferon gama. Quem induz a diferenciação em TCD4 em TH2? Interleucina 4. Quem induz a diferenciação em TH17? Interleucina 6 e TGF-beta, tá? E a TH2 produz o quê? TH2 produz interferon gama. Desculpa, TH1 produz interferon gama. TH2 produz interleucina 4, 5 e 13. E TH17 produz interleucina 17 e 22. Isso aqui, gente, é só olhar lá nos slides que eu passei para vocês, que tá bem certinho, quem estimula e o que é produzido, tá?
Vamos lá. Notícias recentemente veiculadas pela imprensa informam que o surto de sarampo foi devido à diminuição do número de pessoas vacinadas. As autoridades sanitárias também atribuíram o alto número de crianças com sarampo com menos de 1 ano ao fato de muitas mães nunca terem sido vacinadas contra o sarampo. Se a mãe já foi vacinada ou teve sarampo, o bebê fica temporariamente produzido contra a doença e por quê? Lembrem, gente, que eu falei que os anticorpos da mãe, anticorpos IgG, são anticorpos de memória. Esses anticorpos são transplacentários. Se a mãe já teve contato ou se a mãe tomou a vacina, esses anticorpos vão para o bebê. Claro, por um tempo. Então, protege contra a doença temporariamente? Temporariamente protege. Nos primeiros anos, acho que é 1 ano que protege. Depois, não. Então, é por causa disso. Porque os anticorpos atravessam a placenta, anticorpos IgG atravessam a placenta e protegem o bebê por um tempo. Depois, o bebê tem que ser vacinado também, tá, gente? Porque some esses anticorpos da mãe. Porque uma pessoa que já teve sarampo ou foi vacinada fica permanentemente imune à doença. De que forma que a vacina atua no organismo? Então, se a pessoa já teve sarampo ou se a pessoa tomou vacina, induziu a produção do quê? De anticorpos. E é assim que a vacina atua. A vacina ativa o sistema imunológico para a produção de anticorpos, estimula o corpo a produzir anticorpos, e daí a pessoa fica imune à doença. Aqui no caso do sarampo é permanentemente. A gente sabe que tem outras doenças que tem que fazer o reforço, tá? Porque o vírus sofre mutação, ou porque precisa mesmo do reforço, porque o anticorpo não é um anticorpo permanente e tudo mais. Então, finalizamos por aqui. Depois, se vocês têm alguma dúvida, vocês podem me mandar, ok? E é isso. Então tá. Obrigado e até mais.